Vamos dar só um minutinho, já estaremos terminando. Estaremos ainda sentados. Algo muy glorioso. Isso é algo muito glorioso, essa mensagem maravilhosa. Mas vocês percebem que o anjo do Senhor, ali também aconteceu com o irmão Branham, ele pensava que certas coisas tinham que ser feitas por ele, e como foram faladas assim, então ele disse, bom, acontecia, ele diz que estavam sendo faladas assim, então muitas pessoas iam esperar que o irmão Branham ressuscite para que cumpra essas coisas. O irmão William mesmo nos disse, não foi? Mas acontece que como ele está aplicando isso ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que está manifestado em sua pessoa, então, hoje estamos passando pela mesma situação. Leiamos aí esse pedacinho e com isso já encerramos. Para que veja que ele mesmo nos disse ali do que está acontecendo ali depois na página. Vocês têm um livrinho, na página 34. Aqui, quando vamos pela metade da página. E quando tenha realizado o recolhimento de todos os escolhidos, depois vai ser o tempo para o anjo do Senhor Jesus Cristo ser adotado. E ele é adotado quando Deus dá a ele esse título de propriedade, já o tem. Mas Cristo tomou da mão do trono do Pai e ele tomou e ele não comeu. Mas parecia, ele falou ali que o anjo come, mas quem come é a quem ele deu o título de propriedade. E você vê que ele nos disse ali que o mesmo título são os selos e todo o conteúdo desse mistério, assim que ele tem que entregar isso a alguém, para que alguém coma isso. Porque ali mesmo ele disse que os títulos são os selos, são essas coisas. Veja o que diz. Quando tenha realizado o recolhimento de todos os escolhidos, depois vai ser o tempo para o anjo do Senhor Jesus Cristo ser adotado. Porque Cristo então sairá do trono de intercessão e tomará o título de propriedade. Quando Cristo sai do trono de intercessão e tome o título de propriedade, depois disso já se manifesta tudo o que está no céu, aqui na terra, e automaticamente, se toda a misericórdia estava no propiciatório lá no céu, tem que ter um propiciatório aqui na terra, para que a misericórdia se manifeste, porque observe que ele diz, o abrirá no céu. Ele abre esse livro lá no céu, entrega ao seu anjo e o seu anjo comerá, e então será adotado, será transformado. Aqui parece que ao comer esse livro será transformado, mas veja que não foi transformado. O anjo se foi, partiu com o Senhor. Vamos ver mais adiante o que aconteceu. E então, Cristo, já em toda a sua plenitude, vai se manifestar através do seu anjo mensageiro. Tem que ter alguém que o comerá esse título de propriedade, no qual tem que se manifestar em toda a sua plenitude, porque esse é o programa que Deus apontou, não é verdade? E nessa etapa, as coisas que acontecerão já serão tão grandes
vê, no ministério do irmão William, aconteceram coisas muito grandes, mas ninguém viu, foi algo em silêncio. Mas esse retorno dele com o título de propriedade para entregar ali, isso é uma etapa que parecia que o irmão William estava ali inativo, mas ele estava realizando uma obra muito grande. E não estava em silêncio completo essa obra, ele estava entregando tudo isso a uma pessoa. Veja, isso aqui, isso aqui, isso ali. Ele estava entregando, ele estava realizando uma obra muito grande. Ele não diz, mas não se vê. Não se vê qual foi a obra grande que ele fez. Mas veja, e nessa etapa as coisas que acontecerão já serão tão grandes que para poder saber quais são, temos que ir através de toda a Escritura para poder saber quais são essa obra. E através dos sonhos, e através das visões e das profecias do reverendo William Branham, teríamos que ir a todas essas visões, revelações, profecias do Branham para saber qual é essa obra grande. Porque através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, Cristo se refletiu. Então Cristo se refletiu, mas em William Branham também se refletiu a segunda vinda, porque ele ainda teve a palavra criadora. E em William Soto estava se refletindo também a segunda vinda. Estava refletindo, porque veja o que diz. Se refletiu. Então, isso que estamos vendo, que parecia uma realidade no cumprimento de uma manifestação de uma obra grande, poderosa, veja como ele diz, e refletiu o que ele vai fazer através do seu anjo mensageiro no último dia. Tem que ter um mensageiro no qual ele vai se manifestar dessa forma. Muitas pessoas que leem ou ouvem o reverendo William Branham, o que ele disse em seus sonhos, o que ele disse em suas visões, parecia que isso tudo ia ser em William Branham, né? Muitas pessoas que ouvem o reverendo William Branham falando de sonhos e de visões e mostrado essas coisas que ele teve ou que outras pessoas têm tido, pensam que estas coisas se cumpriram já no reverendo William Branham. Se cumpriram em tipos e figuras, mas não na realidade. Essa plenitude que Deus fala quando o Senhor se manifestar em sua segunda vinda para fazer esses grandes milagres e trazer a conversão de Israel, não se cumpriu no tempo de William Branham. Mas se tu vê os sonhos e visões do Branham, parecia que era nele. Mas o que aconteceu é que se refletiram, você percebe? Não foi um cumprimento completo. Até os selos, irmão, no tempo do irmão Branham não foram abertos. O que teve em William Branham foi uma revelação do que estavam nesses selos, que estavam selados. Desenhado, o livro ainda estava selado, trancado na mão do Todo-Poderoso. E é quando sai do trono de intercessão que o Senhor Jesus Cristo toma esse livro, o abre. Mas no tempo de William Branham não foram abertos, foram revelados. Deus revelou a William Branham o que estava contido nestes selos. E quando estes selos se abrem, qual é o mistério do sétimo selo? Moisés e Elias, trazendo o juízo sobre o mundo e pondo fim ao reino dos gentios. Não se cumpriu no tempo de William Branham, mas você percebe? Mas tem que se cumprir. Vê? Porque isso já está estabelecido assim, tem que se cumprir.
Esse sétimo selo, ele mostrou que era Moisés e Elias, colocando fim ao sistema anticristo, e vai ter um enfrentamento entre Cristo, ou seja, e o anticristo. Tem que ter. Então ele vai pôr fim. Com o que ele vai destruir? Quem pode me dizer? Com o espírito da sua boca. Mas ele não destruiu no tempo de William Branham, nem no tempo de William Soto. Então, o que estava acontecendo com William Branham era um reflexo. Por isso diz, muitos vão esperar que o irmão Branham ressuscite para que cumpra isso, mas vocês sabem que muitos também vão esperar que o irmão William Soto Santiago ressuscite para que cumpra isso, mas o fará em outro instrumento. Você percebe? E a pessoa lê isso, ou seja, isso é uma revelação muito grande que está nos dando, mas ele mesmo nos disse, vê, muitos estão esperando que o irmão Branham ressuscite para que cumpra isso. Que Branham, mas o que aconteceu é que se refletiu no reverendo William Branham. Esse é o homem na qual Cristo mais refletiu o que ele vai fazer nesse tempo final, e a outra pessoa na qual se refletiu bastante com o que falou foi em William Soto Santiago. Por isso, muitas pessoas estão esperando que o reverendo William Branham retorne para que realize todas estas coisas que ele viu na visão, e as visões, ele conta que estava William Branham. Bom, William Branham disse que ele estava nas visões, mas para que faça todas essas coisas que ele viu na visão, mas vai ser o Espírito Santo que esteve nele, retornando, como chamam? Retornando no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para cumprir essas profecias. E agora vai ser o que? O Espírito Santo retornando no instrumento que ele terá no tempo final para cumprir essa profecia, porque, irmão, passará os céus e a terra, mas essa palavra profética não vai falhar. Vai ter uma grande manifestação do Senhor em sua segunda vinda, que vai comover o mundo todo, vai colocar fim ao sistema mundial. E também vai fazer um despertamento no povo de Israel, onde muitos virão e dirão, é esse que nós estamos esperando. Essa profecia já está escrito, está falado, está escrito, e está mostrado na Bíblia, nos tipos de José. Quando esses irmãos chegam lá e ele se revela, quando ele se revela a José, quando José se revela a seus irmãos em plenitude, a sua esposa já está no palácio, com seu filho, com os seus filhos. Você percebe? Já está no palácio, ela não estava ali presente, mas ali ela estava no palácio. Ou seja, vejam, tem uma grande semelhança, e o irmão William está mostrando a mesma coisa que aconteceu a William Branham. Claro, ao ver toda essa grandeza que Deus vai fazer, o profeta do momento, que era William Branham ali, desejava que ele fosse um instrumento para fazer tudo isso. E os sonhos e visões, a quem Deus ia mostrar? Ao profeta que ele tinha no momento. Era o que Deus iria mostrar, em que ele ia cumprir isso tudo, mas
não foi senão um reflexo. O mesmo que aconteceu com a revelação dos selos. Os selos continuaram ali, mas Deus deu uma revelação a William Branham do que estava neste selo. E ele falou como um cumprimento. É como vocês vejam, por exemplo, a Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele carregou os nossos pecados, ele disse que ele os levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, os põe como um fato acontecido, como que tivesse acontecendo, ou como que aconteceu. E faltavam 710 anos para o Messias ainda aparecer. Ou seja, vejam, alguém diz, não, mas esse homem está falando aqui de quem? Você lembra? Ele está falando de si mesmo, ou estará apontando outro. E aí Filipe diz de quem ele estava falando. Então, como é que eu vou entender se não tiver que me explique isso? Então vejam que esta palavra é nesse tempo, quando isso vai ser revelado. É nesse tempo. É importantíssimo isso aqui que ele diz. E por isso muitas pessoas estarão esperando que o reverendo William Branham retorne para que realize todas estas coisas que ele viu na visão, mas não vai ser assim. Ele diz, será o quê? O Espírito de Deus que esteve nele, retornando no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para cumprir essas profecias. Esse mesmo Espírito que esteve em William Branham estava nos falando em William Souto Santiago. Mas observe que no final William Souto Santiago, sim, começou a mostrar que tinha outro profeta e outro precursor, e William Branham também. Na mensagem nas asas de uma pombinha branca ou algo assim, e em outra mensagem que ele deu no último mês antes de partir, vocês já veem que ele já estava mostrando, vem alguém depois de mim, e Deus já tinha mostrado quem era. Ele refletiu. Vê então que houve ali foi um reflexo. Refletiu em William Branham e também nos demais anjos mensageiros e nos apóstolos. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer por meio do seu anjo mensageiro no último dia. Um reflexo. E o que estava acontecendo em William Souto? Você percebe? Se tivesse sido o cumprimento completo, colocaria fim aos sistemas mundiais. Esse povo de Israel acordaria, despertaria, e essa manifestação gloriosa do Senhor em sua segunda vinda, teria se feito manifestada. Vejam. Assim como Paulo e Pedro trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios levarão aos hebreus. E isso é por meio do ministério de Moisés e de Elias. E o ministério de Moisés e Elias estará na terra. Em que forma? Em carne humana. Em quem vai estar? Em um homem desse tempo final. Uma palavrinha me chamou muita atenção na página 37, onde ele diz: agora podemos ver que tem grandes mistérios escondidos nessa obra que Cristo faz nesse tempo final. Ainda com toda a revelação que o ungido de Deus nos deu, ainda tem muitos mistérios que não correspondeu a nós, veja? Mas Ele tem guardado e vai nos dando paulatinamente. Porque você vê que vai de uma maneira progressiva. Por isso Ele diz, agora podemos ver que tem grandes mistérios ainda escondidos, mistérios escondidos aí, na obra que Cristo fará nesse tempo final, que é tão grande que quando o mistério do sétimo selo for aberto no céu,
causou silencio silêncio, como por media hora. como que por meia hora, um tempo de Hay silêncio. una obra en silencio E tem uma obra muy em silêncio grande muito que grande hizo que el ángel fez, del Señor Jesucristo en su que o anjo do regreso. Senhor Jesus Cristo fez em seu Ustedes saben retorno. que ustedes ya lo han Vocês leído, sabem que vocês já leram que cuenta, y ele conta, testimonio que nos dieron los é um hermanos, testemunho que os irmãos que el nos hermano deram, William partió allí, que o irmão William era partiu el 13 ali no dia 13 de junio para de junho la noche, para a el 13, noite, en la mañana del 14 para a manhã de 14 del año do ano 2017, de 2017. él regresó. Ellos cuando le hablan al médico, E quando eles falam ao el médico, médico dice, no o puede médico ser, fala: não, não pode ser. sí está dando señales de vida. Está dando, Não pode sim, ele está ser. dando sinais de vida, não pode Cuando ser. el médico, déjame ir a ver eso. E quando o médico falou: deixe eu ver isso, El médico vino, ¿qué fue lo que? Oye, William, ¿y dónde diz: estabas tú? William, onde tu estavas? Ve la pregunta del médico. William, ¿y dónde estabas tú? Veja a pergunta do William: William, onde tu estavas? A pergunta do médico: tu não estavas aqui. Fíjense ustedes, Bom, que el mismo William lo Observe, e testifica. o William mesmo Ustedes testifica. lo ven en el mensaje Vocês vê por na mensagem amor, por amor aos escolhidos, veem que él lo testifica que ele testifica que passou de uma dimensão, passou a outra e passou a outra. E ele chegou E ele chegou até a sétima. E na sétima aí se encontrou e disse ao Senhor que desse a ele mais tempo para concluir o seu trabalho. Ele disse que ainda tinha um trabalho. Ele disse que se ele não voltasse, nós continuaríamos na condição em que estávamos. Sabe o que aconteceria? Teríamos que ser purificados na grande tribulação. Ele disse: passariam pela grande tribulação, mas graças à misericórdia e o amor de Deus para conosco, que ele voltou. E nesse retorno, aparentemente não fez nada. E contudo, fez uma grande obra, a maior obra talvez do ministério de William Soto, ele fez ali. E você diz: mas não dá para ver. Mas nós estamos vendo agora. E por isso agradecemos a Deus. Veja a mensagem que ele nos trouxe hoje, passou de quase 3 horas, foi como que 2 horas e quanto? 2 horas e 51 minutos, quase 3 horas. Irmão, tem que ouvir de novo essa mensagem. Você vê que o Senhor aí foi com o ungido nos revelando paulatinamente. Não foi nos dando assim. Tudo pode ser que realmente alguns possam, mas coisas que não tinham sido falado antes, agora estão se falando. E uma coisa muito interessante que ele nos disse, que os trovões, embora não estavam escritos, João disse, mas estão na Bíblia. Estão lá. Esses trovões não foram escritos, porque foi dito a Daniel: veja, Daniel, fecha isso, tranca isso. Ou seja, isso não seria dado a conhecer, isso vai ser para o tempo do fim. E a João, quando ele ouviu, ele disse: não escrevas. Então isso não ficou escrito, embora foi falado. E é a mensagem do Senhor em sua segunda vinda. E aí é onde vai ser revelado. Ele diz: mas agora, nessa revelação que nos deu, que hoje nos disse, nas escrituras estão esses trovões. Agora tem que ser revelado, pois estão aí. Ou seja, ainda não é uma mensagem, é uma mensagem escriturística. Bom, meus irmãos, Deus nos abençoe. A mesma coisa, o mesmo que nos deu no começo, no início da atividade, é o mesmo que vai concluir. O mesmo que nos deu o início é o mesmo que vai concluir. Já no final, depois que o nosso irmão William Pérez encerre com o cântico e a oração, o irmão Eduardo tem alguma palavra, algum anúncio ou algo no final, como nós temos nessas reuniões aqui? Todos já receberam a quarta parte,
Todos lo tienen. Todos têm. Todos os pastores. Todos os pastores têm. Bom, graças a Deus. Então, nos coloquemos já de pé para deixarmos conosco. Fazemos assim, todos os países. O mesmo que começou é o mesmo que vai finalizar a nossa atividade. Deixamos conosco o nosso irmão William Pérez.